Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 4 de fevereiro. Agora na Espanha são 10 da manhã em ponto, no Brasil 6 da manhã. Eu tô no gráfico semanal ancorado no canal de Keltner. Vocês vejam que o próximo candle que vai se desenhar aqui na virada da VWAP de domingo para segunda-feira vai ser mais um candle comprador. A última vez que a BTC migrou para a banda superior do canal de Keltner, como a gente fez desde o candle da semana passada, ela catapultou do patamar de 9.600 dólares e foi buscar 64.854. Então não subestimem essa movimentação aqui da BTC. O squeeze no semanal já está abrindo a segunda barrinha de amplitude ondulacional compradora. Vocês vejam que quando a gente avança aqui para os quadrantes mais tópicos no squeeze, a BTC costuma dar esse show de bola aqui, ó. Nesse último avanço para a banda superior no squeeze, a BTC buscou a máxima de todos os tempos, 69 mil dólares, 69 mil, e na última migração para a banda superior do squeeze, ela buscou, a penúltima, né? Ela buscou 64, na última buscou 69. Ou seja, não subestimem essa movimentação que está se desdobrando aqui no semanal. No gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal, que é o gráfico que eu estou agora, a gente está percebendo aqui um engolfamento aqui pelo corpo real desse candle agora no de 4 horas pelo anterior. E também é possível vislumbrar aqui uma figura triangular. De repente até um triângulo mais amplo do que eu eventualmente tenha identificado anteriormente. Acho que agora está se desdobrando uma figura triangular mais extensa. Então os fundos estão completamente ascendentes, os topos descendentes. Isso aqui é um silêncio que precede um grande esporro. Isso aqui vai explodir para cima ou para baixo. Muito provavelmente para cima, porque lá no diário a gente segue caminhando para o nosso alvo, que é 25 mil dólares, que é o target da nossa onda 3. Depois vai se desdobrar numa onda 4 e numa onda 5 vai buscar o patamar de 30 mil. No intraday tá dando bons trades. Vocês vejam que ela bate na lower, volta para VWAP, agora está estressando a primeira lower, já vai retornar para VWAP, já fecharam sinais com lucro no copy trade. Daqui a pouco eu vou achar um ponto seguro para ofertar na sala de sinais. Ontem, com toda aquela violência em termos de volatilidade, todos os sinais da sala e todos os sinais do copy trade fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, a Matic, o ecossistema Polygon Matic, está superando a Ethereum em vendas de NFTs, justamente porque as taxas de gás e a melhor resposta às demandas de escalabilidade estão promovendo esse frenesi de NFTs no ecossistema Polygon Matic. É o novo normal. Os ecossistemas que melhor respondem às demandas de escalabilidade com taxas de gás mais em conta acabam se sobressaindo. E a CFTC, a Commodity Futures Trading Commission, o regulador norte-americano, se compromete a regulamentar os produtos criptográficos que não são considerados securities, valores mobiliários. O regulador está trabalhando com o Congresso, a atual legislatura parlamentar federal norte-americana, para obter uma autoridade formal legislativa sobre todos os criptoativos que não sejam considerados securities, commodities, não sejam considerados valores mobiliários e eventualmente possam ser considerados commodities ou qualquer outro espectro de criptoativos que aí estaria dentro do manto regulamentar da CFTC. A ETH, por exemplo, já foi considerado uma commodity pela própria CFTC, porque é considerado o combustível daquele ecossistema e não um security, não um valor mobiliário. Enfim, e analistas agora preveem um mega rally explosivo para a BTC com a cruz dourada ou cruz de ouro. Antes era a tal da cruz da morte, que é o cruzamento da MM50 de cima para baixo, era a cruz da morte contra a MM100. A média móvel de 100 períodos. Agora a MM50 vai cruzar de baixo para cima a MM100,
que é a Cruz Dourada. Então, o que antes era uma tragédia, agora virou o botão que vai levar a BTC para um patamar de 100 mil dólares. Na seara geopolítica e finanças internacionais, as vendas de casas de mais de 10 milhões de dólares explodem no Brooklyn, principalmente. Em Nova York, os corretores de imóveis não consideram mais um valor expressivo para a compra de um imóvel o montante de 1 milhão de dólares. O 1 milhão de dólares de ontem agora passou a ser 10 milhões de dólares hoje. Ou seja, a psique do americano não considera mais 1 milhão de dólares o que já foi 1 milhão de dólares. Hoje, o novo 1 milhão de dólares passa a ser algo em torno de 10 milhões de dólares. Nenhum corretor de imóveis na região de Nova York considera uma compra expressiva um imóvel no valor de 1 milhão de dólares. E sim um valor acima de 10 milhões de dólares. E outra, nunca se vendeu tanta casa acima de 10 milhões de dólares e começa a pipocar casas acima de 100 milhões de dólares. Não é tão comum, mas existe. E é normal um apartamento de alto padrão nos Estados Unidos custar dezenas de milhões de dólares. É normal você ver um apartamento de altíssimo padrão em Nova York ser vendido por 40, 30, 50, até 60, talvez até 100 milhões de dólares. Ou seja, o antigo 1 milhão de dólares agora é o novo normal na psique do americano e principalmente de quem trabalha com o setor imobiliário, é que o antigo 1 milhão agora é 10 milhões. Ou seja, a inflação chegou forte nos Estados Unidos e a fabricante de motocicletas voadoras que vão custar $500 milhão vai abrir o capital na bolsa, a fabricante japonesa, com sede em Tóquio, a Ali Technologies, inspirada em Star Wars, fabrica essas motocicletas voadoras e vai abrir o capital na bolsa americana da Nasdaq. Enfim, é o novo normal, agora a gente tem motocicletas voadoras estilo Star Wars e o furor sobre o balão espião chinês leva a uma crise diplomática. O Pentágono chamou o objeto chinês voador, que voou de Montana para o Kansas, de um balão de coleta de inteligência. Pequim disse que o balão era para pesquisas meteorológicas e se desviou do discurso de espionagem. Enfim, isso está gerando uma crise diplomática e a visita do Antony Blinken para a China foi suspensa. Enfim, o mundo segue esse cenário de incerteza. O conflito russo-ucraniano também vai se agravando. A BTC segue acumulando aqui numa grande figura triangular no 4 horas. Isso aqui provavelmente vai explodir para cima em busca do nosso target, que é o final da onda 3 no patamar de 25 mil dólares. Depois a gente vai se desdobrar numa onda 4, que deve levar a BTC para algo entre 23.300, esse patamar, ou 24. Depois ela explode em direção a 30 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.